Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Mais da metade das famílias brasileiras começaram o ano endividadas. É o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. As principais dívidas são com cartão de crédito, cheque especial e crédito consignado. Apenas a Caixa Econômica Federal tem cerca de 3 milhões de correntistas com dívidas. Desses, 2,6 milhões são pessoas físicas e 320 mil empresas. Na tentativa de mudar essa realidade, a Caixa lançou a campanha Você no Azul, para renegociar dívidas que existem há mais de um ano. Os descontos com a renegociação desses débitos podem chegar até 90% do valor. Com isso, será possível tirar o nome dessas pessoas do cadastro negativo, resgatar o poder de compra delas e reaquecer o mercado. A campanha vai até o mês de agosto. E para conversar sobre este assunto, nós convidamos o gerente nacional de adimplência da Caixa, Rafael Moraes Noronha. Olá, Rafael. Oi, muito Renata. obrigada pela sua participação aqui no nosso Prazer é programa. nosso. Vamos falar sobre esse tema tão importante para tantos brasileiros, né? E a Caixa Econômica Federal tem uma tradição de muitos anos, das pessoas abrirem a sua poupança, né? De terem ali a sua conta. Na verdade, a gente deu esse número aqui de 3 milhões de correntistas que têm dívidas, mas na verdade são 3 milhões que podem entrar nesse programa, né? Isso de renegociação atualmente. Exatamente, Renata. Aqui o programa é a Caixa, mais uma vez, exercer a cidadania financeira. Né? Nós conseguirmos colocar condições para essas pessoas, para essas famílias que estão endividadas. Então, dentro da nossa carteira de crédito, aquele crédito que o banco já considera que teve uma deterioração extrema, que é mais de um ano de dívida, então é segregada e 3 milhões de pessoas, de clientes, participam desse programa com descontos que vão até 90%. Existe algum tipo de histórico, por exemplo, não é minha área, não entendo nada. Quem deve há um ano tem uma tendência a não pagar essa dívida? Existe alguma coisa nesse sentido? Normalmente funciona assim, toda a área financeira ela vai ter um rito de um processo de cobrança. Então, esse tipo de cliente é aquele cliente que realmente não teve a condição de honrar com o banco. E essa dívida, nós estamos falando de dívidas que têm 5 anos já. E essa dívida ela acaba se perpetuando, porque o cliente realmente não tem condição. E a grande questão é que esse cliente, com essa dívida, fica negativado e ele começa a tomar crédito no mercado, não de instituições que possam oferecer um juros mais baixo. Então, elas acabam se endividando mais em função dessa questão. E olha que a gente está falando de juros altíssimos, mesmo das instituições governamentais, porque são muito altos os juros, né, Rafael? O juro ele sempre vai estar atrelado ao risco de recuperação desse dinheiro ou não, né? Então, você tem uma variação de juros, até você comentou, né? As maiores inadimplências estão no cartão de crédito, no cheque especial, porque a tendência é uma deterioração mais fácil, né, da pessoa, do cliente. Então, é nesse sentido. Só que quando o cliente está com o cadastro restritivo, ele vai ter que se submeter para conseguir consumir, né, e parcelar e conseguir recurso a juros maiores ainda. Pois é. E é aí que vem o programa para tentar ajudar. E às vezes até de forma ilegal, com agiotas, né, correndo inclusive sérios riscos, né? Isso. Uma pergunta, a pessoa que tem o nome negativado, no cadastro negativo, existe um prazo para que o nome dela permaneça lá? Porque você falou em dívidas de 5 anos, ou seja, o nome da pessoa permanece lá até ela quitar essa dívida ou tem algum prazo? Isso, o que tem o prazo, né, que acaba vencendo, são 5 anos, é que normalmente é a ação judicial que está por trás dessa dívida, isso acaba acontecendo. Mas aí o cadastro restritivo, ele permanece por um bom período, 5 anos é muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. E quando a gente dá essa oportunidade, porque eu tenho dívidas de 1 ano e tenho de 4 anos e outra, assim, toda a possibilidade que você tem de quitar suas dívidas, seja para o seu bolso ou para a sua consciência, né, é sempre bem-vindo. Então, ou seja, a pessoa que está devendo, ela pode ter um desconto de até 90% do valor, é isso? Isso. Nós estamos falando, né, eu vou pegar o exemplo da pessoa física, o universo aí é cerca de 2 milhões e 600 mil clientes. Desses 2 milhões e 600 mil clientes, 2,4 milhões de clientes estão entre descontos de 80% e 90%. E se a gente pegar do universo total, 2,1 milhões de clientes conseguem liquidar as suas dívidas
com até R$500 Nossa. nesse programa. Nós estamos falando de uma média de R$200 para liquidar a dívida. E a campanha, ela começa com dívidas de até no mínimo R$50. Então, tem cliente que vai conseguir liquidar a dívida dele por R$50. Né? Então, são famílias, né? O público envolvido ali é um público de baixa renda. 60% desse público tem uma renda até R$1.500. Então, é bem proporcional, bem direcionado a esse público para ele voltar e poder consumir. Muito importante. Rafael, você falando aí, me veio à mente aqui agora, certamente você não está por dentro, mas durante a campanha presidencial, teve um candidato inclusive Ciro Gomes, que tinha essa proposta, né, de ajudar as pessoas, enfim, a pagarem as dívidas, de tirar esse nome no cadastro, porque a lógica é essa: se a pessoa está com o nome no cadastro negativo, ela não consegue fazer compras e, consequentemente, o mercado ele não aquece. Então, é um pouco essa lógica. Inclusive, na época, eu lembro que ele foi muito criticado por conta disso. Então, seria um pouco essa lógica também, ou seja, essa lógica da Caixa Econômica Federal. Óbvio que o seu olhar é diante da Caixa e ele era um olhar mais amplo, mas, ou seja, isso é possível fazer. Isso. O que eu vejo de diferente é que no momento que foi anunciado isso pelo então candidato, né, você tinha uma envergadura de uma ação muito ampla e não se sabia, ou talvez na época não estava bem claro como fazer isso, né? Porque simplesmente falar que vai tirar tem que ir no detalhamento, né? E a lógica agora, na verdade, a essência não é tirar do cadastro restritivo, a essência é voltar o poder de consumo. Essa essência ela é semelhante, né? Só que tem algumas diferenças, né? Nós estamos falando de um crédito bem deteriorado lá. Então, é assim, porque não são só essas pessoas que têm o cadastro restritivo, né? Inúmeras dívidas podem ter. E aí você vai ter que participar de outras condições, tá? Sim. Muito bem. E a gente lembra que você também pode participar do nosso programa, inclusive com sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone, 999769204. E agora a gente faz uma pausa para um breve intervalo. É bem rápido. Eu espero você.